2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 3, diz assim: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isto é justo, porque a fé que vocês têm cresce a cada dia mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isto acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus, com seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isto acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que você espera da vida? O que você espera da sua vida? Talvez você espere que o seu filho passe finalmente no vestibular, que consiga entrar numa boa faculdade, cursar um bom curso. Talvez você espere que a sua vida financeira melhore, porque as coisas não estão lá tão boas na sua casa. Talvez você espere que a situação econômica do país melhore. O que você espera da vida? Talvez você espere que o Brasil mude. Talvez você seja aquele que diz: eu espero que em outubro o Bolsonaro saia. Talvez você é aquele que fala: eu espero que ele continue, que ele fique. Talvez alguém diga: eu espero que a violência no nosso país diminua, que eu não tenha que ficar tão preocupado onde meu filho e minha filha estão indo. Talvez alguém diga: eu espero que a ciência se desenvolva ainda mais e encontre a cura para doenças difíceis, como o câncer, como a AIDS, como o mal de Alzheimer. Eu quero que o mundo seja um lugar melhor para eu viver com a minha família, com os meus amigos. Eu espero isso. Todas essas expectativas são todas muito interessantes e todas elas são muito boas. Só que nós, cristãos, precisamos fazer uma segunda pergunta. Não apenas aquilo que nós esperamos da vida, mas nós precisamos perguntar: o que é que a Bíblia nos diz que devemos esperar? O que é que a Bíblia nos ensina sobre o que devemos esperar? Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz que nós devemos esperar que no fim dos dias o aumento da ciência se multiplique. Foi o próprio profeta Daniel, diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E nós estamos vendo isso acontecer o tempo todo. Alguém já disse que nos últimos 20, 30 anos a ciência avançou tanto que nem nos últimos 200 e 300 anos se imaginaria. Então a ciência tem se multiplicado. Só que a Bíblia não para por aí. A Bíblia diz que nós também devemos esperar coisas muito difíceis. E aí entra naquela parte que a gente não gosta, e muitas vezes a gente pula essa parte da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos esperar que a maldade e o esfriamento do amor aconteça entre nós. Jesus mesmo disse:
Por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Jesus disse isso, e nós estamos vendo isso em prática. Nós estamos vivendo uma geração onde o outro se tornou um incômodo na minha vida. A gente vive numa geração onde o outro passou a ser o meu obstáculo, passou a ser o meu adversário. A gente treina as nossas crianças na corrida para conseguir entrar na faculdade. Olha, você precisa fazer isso, fazer aquilo, porque você vai deixar um monte de gente para trás. Olha, você precisa fazer assim, uma disciplina de estudos, 8 horas por dia, porque se você estudar menos que isso, outro vai passar na tua frente. O outro se torna sempre o meu adversário. Nós vivemos esse esfriamento, o outro se tornou um estorvo para a realização dos meus projetos e dos meus desejos. Um exemplo, você sai de carro da sua casa, faltando 10 minutos para chegar no seu trabalho, porque você sabe que leva menos que isso para você chegar no seu trabalho. Só que aí você vira a esquina e lá está o outro, fechando seu caminho, andando pelo lado esquerdo, tipo uma lesma. E você olha e fala: o que está fazendo aqui atrapalhando a minha vida? Eu estou atrasado. Como se só você fosse ter que chegar no serviço naquele dia, naquele horário. O que está fazendo aqui? Aí a gente fala aquelas coisas quando a gente está estressado no trânsito. Para que tanto carro? Para que tanto carro assim? É um problema que o irmão Getúlio sempre falava: só tem esse problema quem anda de carro. Para não ter esse problema é só não ter carro, né? Você vai ao banco, pega a senha, olha a senha, número 40, olha no painel, número 8. Aí você pensa: não, deve ser aleatório. Aí chama 9. Não, mas deve ser aleatório. 10. E você olha, tem um monte de gente. O que você pensa? Esse povo não tem nada para fazer na vida, não, está aqui atrasando a minha vida. Eu vim no meu horário de almoço resolver esse problema no banco, e aí está esse monte de gente aqui. O outro passa a ser o estorvo para a minha vida. O outro é aquele que me atrapalha. Eu quero comprar um terreno. Há pouco tempo atrás o terreno custava 20 mil reais, mas agora, porque todo mundo está querendo terreno, agora esse terreno de 20 está custando 200 mil. E eu ainda não posso comprar nem se tivesse dinheiro. Por quê? Porque o outro foi na frente e reservou primeiro que eu. O outro passou a ser um estorvo para a minha vida. Nunca se matou tanta gente por questões e motivos tão banais como nos nossos dias. Como o menino lá, que esses dias aconteceu lá em Barra do Garças. Foi assaltado à mão armada em pleno sábado à tarde. Passa seu tênis. O menino falou: não, pois não. Está aqui meu tênis, deu o tênis. O cara pegou o tênis, foi que ia embora, voltou, deu 2 tiros no menino. Para quê? Está aqui o tênis, mas eu vou te matar mesmo assim, por causa de um tênis. O aumento da maldade, Jesus diz, nos últimos dias o aumento da maldade se multiplicará e o amor de muito se esfriará. Só que a Bíblia não para por aí. A Bíblia também diz que nós devemos esperar guerras e rumores de guerras. Porque o que causa mal não é só a guerra, é os rumores de guerra. Há rumores de guerra em toda parte, e a gente pensa: começou ali, será que vai chegar aqui? Um dia eu entrei na sala, estava uma discussão. Primeira aula, 2 aulas de história germinada, os alunos estão com aquela vontade de estudar. Entre eles discutindo sobre guerra. Eu falei: opa, hoje vai ser bom. E eles com medo, porque vai estourar a 3ª Guerra Mundial. Eu falei: quem contra quem? A Apple contra a Xiaomi. Eu falei: eita. Mas é claro que tem um burburinho ali. Nós sabemos dos rumores de guerra de Estados Unidos contra a China. Agora, muito recente, a Ucrânia se preparando para enfrentar a Rússia. A antiga União Soviética, todo mundo falando: agora eles vão vir. Estado Islâmico, Al-Qaeda. Quem não se assustou quando viu o que aconteceu no Afeganistão? Os refugiados da Síria. Rumores de guerra, a gente fica assustado. Jesus mesmo disse: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. A Bíblia diz que nos últimos dias nós veríamos terremotos, maremotos, sinais dos céus. Para a cultura judaica, as luas de sangue sempre foram sinais de grandes acontecimentos no mundo.
Sabe quando a lua fica aquele vermelho diferente? A astronomia calcula que poucas luas de sangue houveram no mundo, mas só nos últimos 100 anos houveram mais de 12 luas de sangue. Sinais nos céus, Jesus disse. O ser humano nunca foi tão capaz de observar os astros, o que está acontecendo no céu. Lembra do terremoto no Chile? 6 anos atrás, no início do ano, muito parecido como esse. Nós estávamos temendo, porque pessoas tiveram as suas vidas dizimadas por causa do terremoto que chegou no Chile. Tivemos indícios de terremoto em Belo Horizonte, aqui no Brasil, e eu sou da época que a professora de geografia falava, impossível ter terremoto no Brasil. Terremotos. Nós somos a geração que conheceu os tsunamis. Lembra? A nossa geração conheceu os tsunamis. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia diz que nós também devemos esperar pela apostasia, o distanciamento de Deus, o abandono de Deus. As pessoas hoje não querem mais Deus, as pessoas querem a sua própria religião. As igrejas estão abarrotadas de gente vazia, gente que estão simplesmente atrás de satisfazer o seu ego. Nunca bombou tanto as megas igrejas, aonde tem aquele discurso de satisfação de ego, de elevação da vida humana, de você vai, você consegue, se isso te faz bem, vai atrás. As pessoas não estão atrás de Deus, estão atrás de satisfazer a sua própria vontade, de ouvir aquilo que lhe agrada. A pandemia trancafiou muita gente em casa que até hoje não voltou, ficou lá. O apóstolo Paulo diz ao seu filho Timóteo, nos últimos dias não suportarão a sã doutrina, terão coceira nos ouvidos, taparão os ouvidos para não ouvirem a verdade. Tu, porém, ó Timóteo, fortifica-te na verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Nos últimos dias, muitos ouvirão e não vão querer mais. Vivemos num mundo completamente religioso que não quer ouvir a verdade. Não quer ouvir a verdade. Essas são algumas coisas que a Bíblia diz que nós devemos esperar. Só que de todas essas coisas que a Bíblia diz que nós devemos esperar, uma delas é a nossa espera por excelência. Porque a Bíblia diz que nós devemos esperar o retorno glorioso de Jesus. Ele voltará. Essa é a nossa maior espera, é a nossa espera por excelência. Esse é o nosso futuro, ver Jesus voltar. Esta é uma certeza absoluta que deve queimar no meu e no seu coração. Jesus voltará, amém? Se seu filho vai passar no vestibular, eu quero muito, mas eu não sei se ele passará. Se haverá curas para as doenças como o mal de Alzheimer, o câncer, eu quero que isso aconteça, mas eu não sei se isso vai acontecer agora. Eu quero que a gasolina baixe, porque não dá para abastecer o carro nesse preço, mas eu não sei se isso vai acontecer. Eu quero de verdade a solução para toda a violência que espalha no nosso país, mas eu não sei se isso vai acontecer. Eu não sei se as guerras finalmente terão fim um dia, mas uma certeza eu sei. Jesus Cristo voltará. Ele voltará. Mas por que o senhor tem tanta certeza assim? Tanta gente esperou, viveu e não viu ele voltar. Eu creio por algumas coisas. Primeiro, porque esta é uma promessa na Bíblia. Essa é uma promessa na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus voltará. O próprio Senhor Jesus, falando de si mesmo, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for, Jesus diz, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vós, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Eu voltarei, diz o Senhor Jesus. O próprio Jesus disse: assim como o relâmpago sai do oriente e se revela no ocidente, será a vinda do Filho do Homem, todo olho o verá. Jesus voltará, igreja. Jesus voltará.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele falou sobre a volta de Jesus. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, falou sobre a volta de Jesus. Falando aos Romanos, ele falou sobre a expectativa do retorno glorioso de Jesus. Paulo, quando escreveu para os 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ele falou da volta de Jesus. No texto em que nós acabamos de ler, 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo está falando que Jesus voltará. Essa é uma promessa da Bíblia, por isso eu creio que ele voltará. Primeiro, porque é uma promessa da Bíblia. Mas pastor, por que eu devo crer nessa promessa? Por que o senhor crê nessa promessa? Primeiro, porque a Bíblia jamais mentiu sobre nenhuma das suas promessas. Todas as promessas que a Bíblia fez, ela nunca mentiu. Nós simplesmente podemos olhar a palavra. Faça isso na sua casa, veja as promessas que a Bíblia fez e que já se cumpriram. Isso nos garante que aqui, as que ainda não se cumpriram, vão se cumprir. Um exemplo, Deus chega para Abraão, um homem de 75 anos, velho, idoso, não tinha filho, sua esposa era estéril, também uma senhora de 75 anos, Sara. Deus diz: eu te farei, Abraão, pai de uma grande nação, sua descendência será tão numerosa quanto as areias da praia. Os anos se passaram, talvez nem Abraão acreditou, mas hoje nós sabemos que a descendência de Abraão é muito mais numerosa do que as areias da praia. Ele prometeu, ele cumpriu. Deus prometeu ao povo hebreu uma terra. Quando o povo hebreu estava sendo escravizado lá no Egito, ninguém podia sonhar com aquele povo. Mais de 400 anos sendo escravo, eles teriam um cantinho, uma terra. Mas a Bíblia diz que Deus, que prometeu lá atrás, renovou essa promessa para Moisés, renovou para Josué. E a Bíblia diz que Deus tirou esse povo da escravidão com a sua mão poderosa, cheio de sinais, de prodígios, de milagres. E Deus deu para esse povo uma terra que mana leite e mel. Deus prometeu, Deus cumpriu. A Bíblia também promete e faz muitas promessas sobre a chegada do Messias. Desde Gênesis capítulo 3, no versículo 15, aonde Deus diz que o descendente da serpente feriria a cabeça dela. A Bíblia está falando sobre a chegada do Messias. Êxodo repete essa promessa da chegada do Messias. Levíticos, Deuteronômios, Números, o livro de Salmos, os livros proféticos, os profetas maiores, os profetas menores, profetizaram falando sobre a chegada, sobre a vinda do Messias. Isaías falou sobre o Messias de maneira ímpar, tão profunda. Todo o Antigo Testamento falava sobre a chegada do Messias, até que um dia, na pequena cidade de Belém, nasceu uma criança. Nasceu uma criança. Tantas promessas estavam relacionadas com aquele momento. E as promessas diziam que era uma virgem que conceberia, uma virgem concebeu. Promessas que diziam que gente simples receberia a revelação do nascimento de Jesus. A Bíblia diz que foram os pastores que viram a estrela, seguiram a estrela e chegaram e souberam do nascimento do Senhor. O rei Herodes, quando fica sabendo disso, ele inaugura a chamada matança dos inocentes. Ele ordena que todas as crianças de até 2 anos de idade, menino, fossem mortos, temendo o nascimento desse novo rei, que seria aquele que destronaria Herodes. E isso foi o cumprimento de umas profecias do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ainda diz que o menino seria levado para o Egito, assim como está escrito: do Egito chamei meu filho. Por causa da matança dos inocentes lideradas por Herodes, os pais de Jesus foram levá-lo para o Egito. Cumpriu mais uma profecia. Cumprindo mais uma profecia, a Bíblia diz que o menino foi criado não em Belém, não no Egito, mas ele foi levado para a cidade de Nazaré. Foi batizado por João, começou o seu ministério, e a partir do momento em que Jesus começa o seu ministério, inúmeras profecias do Antigo Testamento começam a se cumprir nele. Por exemplo, o profeta Isaías diz que ele daria vista aos cegos. O ministério de Jesus, você sabe, ele deu vista aos cegos, ele trouxe audição aos surdos, trouxe libertação aos cativos, trouxe a mensagem do evangelho para os menos favorecidos, para as pessoas que ninguém dava moral. Jesus parou, sentou, comeu com eles, ensinou, pregou com os pobres.
as profecias se cumprindo em Jesus. Quiseram fazer de Jesus rei, porque estava profetizado que todos o reconheceriam a sua realeza, mas ele recusou, porque ele também sabia que o Filho do Homem havia de padecer, de sofrer. Foi profetizado que o Messias pagaria um alto preço, ele seria recusado pelos seus, ele seria abandonado, seria morto, e seria uma morte vergonhosa, assim como somente a morte de cruz era tão vergonhosa. Profetizaram que até os seus abandonaria. Jesus não teve nenhum dos seus discípulos para interceder com ele no jardim do Getsêmani. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, como diz o profeta Isaías. Todas as profecias. Ele morreu numa cruz, mas estava profetizado que a morte não deteria. Você sabe que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, apareceu para mais de 500 testemunhas, e o seu nome inaugurou o maior movimento de toda a história da humanidade. E hoje nós estamos aqui dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, e Ele voltará. Estamos aqui por causa disso. Deus cumpre as suas promessas, sim ou não, igreja? Amém ou não amém? Deus cumpre, sim. Ele prometeu: eu vou ao Pai, mas eu prometo enviar o meu Espírito. 50 dias que mudaram aquele mundo. 50 dias depois de Jesus subir aos céus, a Bíblia diz em Atos que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som veementemente impetuoso e encheu aquela casa, e foram línguas repartidas para todos os lugares, e a Bíblia diz que todos os presentes foram cheios do Espírito Santo de Deus. Cumpriu a promessa de Jesus. E uma promessa mais recente: Jesus, no seu ministério, disse que Israel seria disperso entre todas as nações. Israel sucumbiria diante de todos os adversários. Israel sucumbiria diante de Roma, seria espalhado pelos 4 cantos da terra. Mas Deus restauraria a nação e traria toda a população de Israel novamente para um lugar. Isso aconteceu, pastor? Aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. O ano era 1948. Depois de quase 2 milênios de peregrinação, o povo hebreu se espalhou para os 4 cantos. Passaram pela Primeira, Segunda Guerra Mundial, e em 1948 Deus cumpriu a sua promessa. Israel não simplesmente tem uma terra, como hoje Israel é uma potência mundial. A Bíblia diz que nações seriam inimigas de Israel, especificamente as nações vizinhas. E todos nós hoje sabemos dos conflitos que há ali naquela circunvizinhança de Israel. Deus cumpre as suas promessas, sim ou não, irmãos? Quando eu olho para a história, eu vejo na história o cumprimento de todas as promessas de Deus. E o cumprimento das promessas de Deus é a garantia das promessas que não se cumpriram, mas que vão se cumprir, e eu espero. Nós esperamos nas promessas, porque todas as que foram prometidas se cumpriram. E qual é a maior de todas as promessas? O retorno glorioso do Senhor. Irmãos, não tem como. Quem crê na Bíblia, crê que Jesus voltará. Quem crê na Bíblia, crê que um dia a trombeta soará. Um dia os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e usando a linguagem do apóstolo Paulo, depois nós, os vivos, subiremos com Ele para o seu encontro nas alturas. Nós aguardamos o retorno de Cristo, irmãos. Amém ou não amém por isso? Eu espero. A gente tem que ter saudade do céu. A Bíblia o tempo todo tenta nos mostrar isso. Não há um cristão autêntico que não anseie o retorno de Cristo. Não há, porque é isso que nos faz ser cristãos, o aguardo do retorno glorioso de Jesus. Por isso que a Bíblia não esconde e tenta nos mostrar qual é a nossa condição no mundo. Tem muita música que se diz evangélica por aí que diz o contrário sobre nós. Mas o que a Bíblia diz sobre nós? A Bíblia diz que nós somos peregrinos no mundo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do céu. A gente está aqui, mas aqui não é a nossa casa não.
A Bíblia diz que nossa pátria não está aqui, a nossa casa não está aqui, nós estamos de forma transitória aqui, somos peregrinos, essa é a nossa condição. O apóstolo Paulo diz: a nossa pátria está nos céus, aonde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação com um corpo da sua glória, com o poder que Ele tem de submeter a si todas as coisas. Irmãos, vai ser muito bom o dia em que a ciência descobrir a cura do mal de Alzheimer. Vai ser muito bom o dia que a ciência descobrir a cura do câncer. Mas melhor ainda vai ser o dia em que o nosso corpo de humilhação será transformado em um corpo de glória. Aleluia por isso. A Bíblia diz que um dia nós seremos tal como Ele é. Aleluia. Um corpo de glória. E o que é um corpo de glória? Eu não sei. Se eu soubesse, eu falava, não sei. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo é tentar alimentar a tua fé, é tentar dar combustível à tua fé, que talvez esteja aí meio que minguando. É exatamente isso que Paulo disse aos Tessalonicenses, no texto que nós acabamos de ler. Ele está dizendo: gente, anima-te, porque Jesus voltará. E o que estava acontecendo com os Tessalonicenses? Algo muito semelhante ao que eu e você vivemos hoje. Os Tessalonicenses estavam vivendo dias dificílimos, estavam passando por muitas lutas, eles estavam, por causa da sua fé, sendo perseguidos, muitas dificuldades contextuais, havia muitos problemas. E Paulo escreve aos Tessalonicenses, no texto que nós lemos, dizendo: Jesus voltará, e vocês serão galardoados por Ele quando Ele voltar. E aqueles que fizeram mal a vocês, ó Tessalonicenses, eles prestarão conta diante dEle. Paulo diz: para vocês haverá uma recompensa grandiosa, mas para aqueles que vos perseguiram, haverá um juízo terrível. Paulo está alimentando a fé dos Tessalonicenses. E por que Paulo faz isso? O que Paulo queria que os nossos irmãos de Tessalônica entendessem? Paulo queria que os nossos irmãos entendessem que o nosso tempo aqui na terra é curto, e que nesse tempo curto, ouça com atenção, esse tempo curto que nós temos aqui, as lutas são reais, mas essas lutas fazem parte, mas no final, todos nós receberemos de Deus a recompensa da nossa fé. Tudo vai acabar quando um dia o Senhor vier na sua glória. Paulo está tentando mostrar e trazer essa certeza aos irmãos de Tessalônica: Jesus voltará, irmãos, e Ele pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar na nossa geração. E você está preparado para o retorno glorioso de Jesus? Pá! Poderia ter sido agora, hein? A irmã fala: tem que ser agora mesmo, porque minha pressão subiu tanto com esse grito aqui, porque se não for agora, poderia ter sido agora. E você está preparado para o retorno glorioso de Jesus? Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Misericórdia, eu não vou ficar, eu vou subir feliz. Essa piadinha é tão velha, mas sempre tem a gente que cai, né? Quem ia ficar feliz, mas resolveu repensar agora e disse que vai subir feliz. Duas lições eu quero compartilhar com você rapidinho, que eu já demorei demais aqui, você deve estar com fome. Duas lições que eu quero compartilhar com você sobre esse texto, a partir da expectativa desse retorno glorioso do Senhor. Primeira coisa, primeira lição: a nossa esperança precisa ser alegre apesar das lutas. Que a nossa esperança seja alegre apesar das lutas. Irmãos, não há garantia alguma de que aquilo que eu quero que aconteça na minha vida realmente aconteça. Eu espero que o meu filho curse uma faculdade, eu espero que ele seja um homem de Deus, eu espero que a minha família prospere, eu espero que a nossa igreja cresça, eu espero que a nossa cidade se multiplique, eu espero muitas coisas, eu espero que a violência finalmente diminua, mas quem sabe eu posso ser vítima dessa violência. Os irmãos aqui sabem como que o final de ano foi terrível para mim e para minha família. Minha esposa sofreu um acidente, destruiu o bem que a gente nem tinha, estava pagando, e até agora não sarou ainda. Aí um filho do cão bate no meu carro, estraga o carro, e a gente vai para viajar, pega carro emprestado, estraga o carro emprestado. Meu Deus do céu.
Isso pode acontecer. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós estamos sujeitos a tantas coisas nesse mundo. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições. As lutas fazem parte. Mas a gente não pode se esquecer do que o profeta Miqueias, no capítulo 2, no versículo 10, ele diz: levantai-vos e andai, o profeta Miqueias diz, porque não será aqui o vosso descanso, não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que nos destrói grandemente. Não será aqui o nosso descanso. Mas a nossa geração acostumou com essa vida. A gente vive aqui como se aqui fosse a única vida a ser vivida. A gente se esquece. A gente nem tem mais esperança no retorno de Jesus. Irmãos, nesse mundo onde o outro se tornou um estorvo, nesse mundo onde as pessoas estão enfadadas um com o outro, o ressentimento nada mais é do que aquela sensação que alguns têm de que o outro entrou no meu caminho e tirou de mim toda a possibilidade que eu tinha de ser feliz. E porque hoje eu não sou feliz como eu acho que seria feliz se aquele estorvo não tivesse aparecido na minha vida, eu odeio ele. E eu não perdoo ele, porque ele tirou de mim a possibilidade de eu ter aquilo que eu, achando que se tivesse, me faria feliz. E eu não posso perdoá-lo por causa disso. Esse é o mundo que a gente vive. Qualquer um aqui que tiver ressentimento guardado no peito, olha para algumas pessoas e vê nelas o estorvo que tirou a possível felicidade que ela imaginava. Só que para quem sabe que a vida que nos espera é uma além da vida que nós temos aqui, não tem espaço para ressentimento. Quem sabe que existe uma vida nos esperando depois dessa, sabe que nessa vida curta, onde existem lutas e dores, não dá tempo para guardar ressentimento. Se no meio do meu caminho surgiu alguém que se tornou um estorvo, que tirou o que era meu, que me oprimiu, que me bateu, eu sei que não há lugar para ressentimento, porque aquilo que ele me fez de mal, Deus transformará isso em bom. E enquanto isso não é transformado em bom, Ele vai me fortalecendo, Ele vai me ensinando, Ele vai me preparando para um dia eu viver aquilo que Ele quer que eu viva. O que é Deus, o que é teu, o que Deus quer para você, ninguém tira. Se tirou, Deus pode te ensinar com isso. Deus pode te preparar para algo melhor que isso. Então, para essa vida que é curta, nós devemos esperar com alegria essa chegada, mesmo diante das lutas. Diante das lutas. O que a gente não pode é deixar que a nossa alegria se esvai, se perca. O que nos tira a alegria não é a luta. O que nos tira a alegria é justamente o ressentimento e o rancor. Porque a luta não me tira a alegria, a maneira com que eu encaro a luta é que sim. Porque se eu encarar a luta com rancor e com ressentimento, a alegria já foi faz tempo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor não é aquilo que nos impede de sofrer. A alegria do Senhor é aquele combustível que vem no meio da luta, no meio da prova. É a nossa força. Ah, pastor, eu creio que o meu tesouro está no céu, mas eu não posso deixar de dizer que eu fico revoltado porque eu queria ter um dinheirinho a mais aqui. Eu sei que a minha maior riqueza está no céu e eu devo juntar riquezas lá no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, mas eu queria tanto um carrinho melhor. Ah, pastor, eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida, eu creio, mas eu queria tanto que o meu nome também tivesse escrito como uma das pessoas mais bem-sucedidas desse país. Ouça, eu quero incentivar você em nome de Jesus a viver a esperança do retorno de Cristo com alegria. Com alegria. Sabe por quê? Porque por mais grandiosa que a nossa luta hoje pareça, essa luta vai passar. Vai passar. E se essa luta não passar aqui, se essa luta for tão grande a ponto de destruir a sua vida, lembre-se que o apóstolo Paulo disse
que nele nós somos mais do que vencedores. O crente sempre é vencedor, sempre, 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 sempre. Por isso que a Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A Bíblia diz: o Senhor colocou na nossa boca um novo riso, e na nossa língua um cântico de júbilo. Até as nações olham para nós e dizem: o Senhor tem feito grandes coisas por eles. Com efeito, o Senhor tem feito grandes coisas por nós, e por isso nós estamos alegres. Então põe um sorriso no seu rosto. De máscara não dá para ver teu sorriso, mas a gente sorri com os olhos hoje. Dá um sorriso para a pessoa que está perto de você. Sorria com os olhos. Põe um sorriso no seu rosto. Olha só o que diz o versículo 3 e 4 do texto que nós lemos. Olha, irmãos, como seria bom nós ouvirmos isso acerca de nós hoje. Versículo 3: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isto é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Como seria bom ouvir de Deus isso? E muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Olha que lindo seria Deus olhar, baixar aqui na nossa igreja hoje, olhar: Marina, como eu me comovo, como o seu amor tem aumentado. Que lindo seria ouvirmos o que diz o versículo 4 acerca de nós. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Deus olhar para nós e diz: pela perseverança que vocês têm demonstrado diante de tanta tribulação que vocês têm passado. Que bênção seria ouvir isso de nós. E a segunda lição: que nós vivamos em santidade e testemunho, apesar das tentações. Olha o versículo 11, está com a Bíblia aberta aí? Olha o versículo 11. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor. Perdão, no outro capítulo, perdão. Versículo 11 do capítulo 1. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação, e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não há uma pessoa que creia no retorno glorioso de Jesus que não anseie estar preparado quando esse dia chegar. Todos nós que cremos que Jesus voltará, anseia estar preparado para quando esse dia chegar. Qualquer pessoa, pelo menos em tese, deveria viver preparado nesse mundo. Porque não é só o retorno de Cristo que nos promete surpresa. Não é só o retorno de Cristo. Jesus disse que o dia do Senhor será como um relâmpago, será como um ladrão, não avisa. Mas não é só a chegada de Jesus que para nós é uma surpresa. O dia da nossa morte para nós também é uma surpresa. O nosso próprio fim é uma surpresa para nós. Ninguém sabe a sua hora. Tem alguém aqui que tem mais de 70 anos? Não. Mais de 60? Opa. Mais de 50? Alguém mais de 50? Mais de 60? Ninguém? Por que você não levantou a mão, Samuel? 50, Alessandro? Irmãos, fui visitar minha avó agora no Paraná. Vovó Maria fez 89 anos. A frase que vai ficar na minha cabeça agora: criei todos os meus filhos, tem uns 300 filhos. Todos os meus filhos na igreja. Os que não estão foi porque desobedeceram, mas eu criei na igreja. 89 anos. Você que viveu já 40, 50, 60, 70, 80. O irmão Alexandre passou lá em casa ontem. 73 anos. De bicicletinha de madrugada, né, dele? 5 horas da manhã, aqui ó, meia social no meio da canela, bicicletinha, 73. Eu tenho certeza que há 50 anos atrás, se alguém te perguntasse para o irmão Alexandre: o senhor espera chegar no 73? Talvez ele falaria: eu espero, mas qual garantia você tem para que vai chegar? Nenhuma. Nós não temos nenhuma certeza de como
será os nossos dias, de quantos dias nós teremos pela frente. Será que vamos chegar ao final de 2022? Não sabe. Todos nós podemos ter a nossa vida interrompida de forma repentina, como muitos no ano passado tiveram a sua vida de forma repentina ceifada por conta do Covid-19. Pessoas que nós amamos, pessoas que nós sentimos saudade, por outros motivos, pessoas que nos deixaram. Saudade que dá olhar para a igreja, ver a cadeirinha da avó, irmã Rea Silva, mãe do irmão Mauro, partiu. Só que mais ao mesmo tempo que dá saudade, traz um conforto tão grande saber que ela estava preparada. Traz um conforto tão grande saber que aqueles que nos deixaram, que partiram no Senhor, partiram preparados, estavam preparados para encontrarem com o seu Deus. Isso nos traz alegria. Irmãos, se nós cremos na promessa de que o Senhor voltará, importa que Ele nos encontre prontos, preparados, porque Ele vai voltar. E nós, como estaremos? Quando eu penso nessa expectativa do retorno de Jesus, eu me lembro que eu fiz uma oração quando era adolescente. Na minha inocência eu pedi para Deus: Deus, eu quero ver, me lembro como se fosse hoje dessa oração, eu quero ver o céu abrindo e o Senhor descendo. Eu disse isso nessa oração, eu quero ver. Eu não sei se eu verei, eu aguardo, mas eu sei que se eu não me encontrar com Ele, vendo as nuvens sendo rasgadas e a trombeta soando, eu me encontrarei com Ele por meio da morte. Por meio da morte. A morte é um encontro com esse retorno de Jesus. A própria palavra diz: quando as trombetas soarem, os mortos em Cristo ressuscitarão. Eu preciso entender que se hoje as lutas foram tão difíceis a ponto de fechar os meus olhos aqui na terra, eu fecho os meus olhos aqui na terra, mas eu abro os meus olhos diante do Cordeiro de Deus. Tive um encontro com Ele através da morte. Então, se quer para ouvir a trombeta soar, ou quer passando pela morte, eu preciso estar preparado. Não são minhas palavras. Jesus disse que a vinda de Jesus será como 10 virgens que estão esperando o seu noivo. Cada uma delas tem uma lâmpada, 5 delas têm na sua lâmpada óleo de sobra, 5 delas não trouxeram óleo e o óleo acabou. Quando o noivo chegar, 5 delas que estarão com óleo nas lâmpadas entrarão, mas 5 delas ficarão de fora do banquete. O próprio Senhor Jesus disse que o dia do Senhor será como o fazendeiro que sai em viagem e coloca toda a sua fazenda em responsabilidade dos seus funcionários, que ao retornar Ele não os encontre dormindo, porque senão serão expulsos da fazenda. E a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Essas palavras não são minhas, essas palavras são de Jesus. Então, que se Ele voltará, e nós cremos que Ele voltará, santidade, irmãos. Um assunto que a gente não gosta de ouvir: santidade. O autor de Hebreus tratou isso com tanta profundidade que ele diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. O que a Bíblia chama de santidade? Esforço pessoal? Não. Santidade é a dependência absoluta da graça de Deus. Eu não sou santo em mim mesmo. Eu não sou santo por minha própria conta, mas eu sou santo porque a cada dia eu me arrependo dos meus pecados e me submeto à soberania do Senhor na minha vida. Eu quero viver como alguém que vive esperando a chegada de Jesus. Se Jesus voltar hoje, as minhas coisas estão em ordem. Se Jesus retornar hoje, ao final desse culto, nenhum segredo meu vai aparecer no dia do meu velório.
nada novo vai aparecer. E eu espero que naquele dia ainda existem algumas pessoas que olhem para o meu corpo e digam: ali foi um homem de Deus, foi um homem de Deus. Isso eu espero, eu oro. E no retorno glorioso de Cristo, eu não estarei constrangido, eu não estarei com medo, eu não estarei preocupado, porque embora pecador que sou, falho, pequeno, fraco, miserável homem que sou, eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E se alguém me perguntar o porquê é que eu devo deixar o Senhor entrar no céu, seu Rafael, eu vou dizer: eu nem acho que eu devo entrar no céu, mas eu sei que eu fui convidado para morar aí, e Jesus pagou o preço para minha entrada aí. Fique de pé, só para parecer que eu estou acabando. Você pode fechar seus olhos? Eu quero estar preparado para quando Ele voltar. Eu quero estar em oração, eu quero estar ansiando pelo seu retorno, desejoso, com saudade do céu, sem apegos nesse mundo. Eu não quero ser encontrado brigando por causa de um pedaço de terra. Eu não quero ser encontrado como um cão faminto, mendigando por um prato de comida. Eu quero ser encontrado como quem sempre soube que aquele dia chegaria e finalmente chegou, e eu quero ir a receber esse dia com alegria. Então, para que assim seja na nossa vida, meu irmão, nós precisamos nos lembrar da palavra do profeta, o rei Ezequias: põe a sua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Põe a tua casa em ordem. Se eu aguardo a chegada de Jesus, o retorno glorioso de Jesus, e eu quero estar preparado, eu preciso colocar minha casa em ordem hoje. Quero orar com você. Quero orar com você que diz ser cristão, mas nem pensa mais que Jesus vai voltar. Quero orar com você que diz servir a Deus, mas talvez por distração, talvez por incredulidade, não sei, você se esqueceu que Ele vai voltar. E hoje o Senhor quis que você lembrasse que Jesus voltará. Eu quero orar com você, porque tão certo como qualquer outra realidade que você conheça, é certo que Jesus voltará, não tardará. Enquanto nós cantamos, vamos orar. Fale com o Senhor aí no seu lugar. Diga: Senhor, eu quero viver pela fé no seu retorno glorioso. Eu ando distraído sobre isso, Senhor. Eu ando apegado com as coisas desse mundo. Eu tenho perdido a minha alegria, porque eu esqueci que o Senhor voltará. Eu me esqueci que aquilo não é a minha casa permanente. Eu esqueci, Senhor. Mas agora o Teu Espírito Santo está me lembrando que a minha pátria está nos céus, que o meu nome está escrito no Teu livro, que eu fui comprado por preço. Obrigado, Senhor, por nos lembrar disso. Obrigado, Senhor, por nessa ocasião o Senhor nos trazer à memória isso que jamais devemos esquecer, porque agora nós temos a chance de perdoar quem nós precisamos perdoar. Não queremos, Senhor, alimentar esse rancor até o dia que o Senhor vir. Nós queremos agradecer pelo que temos, sem ficar olhando as faltas, porque aqui nós não temos nada que vale a pena, exceto as pessoas que vão conosco também pela fé em Cristo Jesus, ó Pai. Ah, Deus, ouça a nossa oração. Pai, se há segredos escondidos, se há pecados ocultos, coisas que podem vir à tona a qualquer momento, que a certeza do seu retorno glorioso nos faça colocar a nossa casa em ordem de uma vez por todas. Como o Senhor disse para o rei Ezequias: põe a sua casa em ordem, porque não viverás. Que a nossa casa possa estar em ordem. O retorno glorioso nos faz desejar colocar a casa em ordem. Nos ajude a organizar, porque nós sabemos que um dia nós nos apresentaremos diante do tribunal do Senhor, e que a nossa vida venha a ser um testemunho de santidade, para que outros nessa vida ainda também Te conheçam através de nós e creiam e sejam salvos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, é o nosso desejo. Mas como que eles verão isso em mim, se eu vivo como quem vai ficar aqui para sempre? Me ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor.
Por favor, nos ajude. Nós queremos ter uma esperança renovada nesse dia, porque as suas promessas nunca falharão e não vão falhar. Nós oramos, ó Deus, e cremos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a graça do Senhor Jesus, o seu Filho, e que todas as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Que o Espírito Santo de Deus ajude a cada um de nós a corrigir os nossos erros, nossas falhas, a colocar a nossa casa em ordem, para que o dia do seu retorno glorioso venha a ser também de glória para nós, de alegria para nós. Que assim seja na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Você diz amém?